Uma das dúvidas que a quinta temporada de Cobra Kai nos deixou foi: se o Daniel LaRusso lutasse contra o Chozen numa luta de verdade, quem venceria? E esse vídeo serve para responder essa pergunta. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Guilherme. E para responder essa pergunta nós temos que colocar algumas classificações interessantes, que são, né? Inteligência em combate, força, agilidade, técnicas em combate, né? Que é aqui as técnicas que a turma usa, o golpe da garça é um desses. E também aprender com os erros. Essa classificação já foi conhecida porque eu já fiz um vídeo sobre Cobra Kai que foi classificando o top 6 melhores senseis da série. E lá eu coloquei essa classificação de aprender com os erros, porque a série traz muito isso, né? Porque, querendo ou não, o Johnny Lawrence, que é o protagonista particularmente da série, ele aprendeu muito com os erros. E hoje ele é o pai de dois moleques e tá esperando um bebê aí, pode ser uma menina ou um menino. Então a série traz isso muito de aprender com os erros. O próprio Chozen, ele era um vilão no segundo filme de Karate Kid e agora ele aprendeu com os erros e hoje ele é particularmente o melhor personagem da quinta temporada. Então é isso, aprender com os erros é uma classificação muito importante para decidir quem é. E o Daniel LaRusso, querendo ou não, mesmo ele sendo mocinho dos filmes, ele também teve alguns erros e ele acabou aprendendo com esses erros. Por isso que tá aí, essa classificação é muito importante, tá? Então, para responder essa resposta, que é nessa dúvida, que é: se Daniel LaRusso lutasse contra o Chozen, quem venceria? Numa briga de verdade, sem tatame, sem nada, sem pontos. É uma briga de verdade. Como eles lutaram lá no passado, no segundo filme, quem venceria, né? Elevando o tempo atual, depois da quinta temporada. Então vamos lá, se inscreva aí no canal, porque esse vídeo tem tudo. E também deixa aí sua opinião, quem venceria? Ou coloca mais gente aí, se o Daniel lutasse contra o Johnny numa briga de verdade, quem venceria agora? Vamos nessa, vamos conversar muito mais sobre Cobra Kai. Primeira classificação é inteligência em combate. Inteligência em combate, eu considero que o vencedor nessa classificação é o Daniel LaRusso. Uma das provas é o final da quinta temporada. Vai ter spoiler aqui, se você não assistiu, peço perdão. Mas lá, o Daniel LaRusso, ele usou as técnicas, né, inteligência em combate para derrotar o Terry Silver. Ele usou o que ele aprendeu com o Terry Silver. Ele foi inteligente lá, né? Ele usou o que o Terry Silver ensinou lá no terceiro filme para ele. E ele derrotou o Terry Silver com isso. Então ele tem muita inteligência em combate. E a maioria das lutas que ele vence, vamos falar a verdade, ele usa muita inteligência em combate. As coisas que ele aprendeu no passado. Então ele usa muita inteligência para derrotar seus inimigos. E por isso, seus inimigos, entre aspas, tá? Porque de vez em quando ele luta contra o Johnny, mas entre aspas, inimigos, né? Então o Daniel LaRusso, para mim, nessa classificação em inteligência em combate, ele é o vencedor. Força. Força é um quesito que eu acho interessante, porque para você derrotar o inimigo, você tem que bater, né? E para bater, você tem que causar dano. E para causar dano, tem que ter muita força. E para mim, nessa classificação, quem ganha é o Chozen. Uma prova desse é, vá lá assistir o segundo filme e ver como que o cara era. É uma prova dessas, tá? É muito interessante. E também, querendo ou não, força é um quesito muito além, né? Tem a força de durabilidade, de quanto tempo aguenta ficar no combate. Uma prova dessa é o final da quinta temporada, onde ele foi cortado por uma katana e no final tava lá benzão lá, falando que queria beber mais. Então, tipo, é isso, o Chozen é muito forte, ele tem uma força incrível. E eu acho que sim, ele vence nessa classificação de força, né? Se você analisar toda a questão, ele tem uma força muito boa também. Então, se você quer uma prova lá, assistir o segundo filme que você vai ver os momentos dele. Então, tipo, é isso. É isso, tá? Eu considero quem vence nessa classificação o Chozen. Percebemos que a classificação está empatada, né? 1 ponto pro Daniel, 1 ponto pro Chozen. Agora vamos para agilidade. Agilidade é um quesito interessante, querendo ou não, né? Desvia, corre, fôlego, né? Isso é interessante, ainda mais para um esporte que é o karatê, que você precisa ter muita agilidade, velocidade para desviar, você tem que ter muito fôlego.
E eu acho que quem ganha nessa classificação é o Daniel LaRusso. Ele tem um fôlego muito forte, querendo ou não também, o Chosen, ele é mais velho do que o Daniel na série, né? Porque o ator do Daniel é mais velho que a maioria da turma lá. O Daniel, na série, eu acho que ele é mais novo que o Chosen, então, querendo ou não, ele ainda tem uma agilidade. Uma prova também dessa que ele tem agilidade é lá nos primeiros filmes, que o cara só corria, vamos falar a verdade. Então, ele tem uma agilidade incrível, faz uns desvios loucos. Eu acho que sim, ele ganha na questão. E também, se você querer não, a agilidade é reflexo. E uma coisa que, pra ter reflexo, é a defesa. E o Miyagi-Do é muito de defesa, então eu acho que sim, o Daniel tem uma agilidade rápido, ele pensa rápido, então eu considero ele vencedor nessa categoria agilidade, tá bom? Então tá 2-1 o Daniel LaRusso tá vencendo. O Chosen tá lá com 1 pontinho, o Daniel com 2. Vamos agora para a próxima classificação, que é técnicas em combate. Técnicas em combate é interessante discutir isso, porque querendo ou não, o Daniel e o Chosen têm muitas técnicas em combate. O Daniel tem um golpe da garça, tem outros golpes também, tem aquele lá de parar, mas a maioria, vamos falar a verdade, que a maioria foi ensinado pelo Chosen, aquela lá de parar os... Eu não sei o nome daquela que ele para o braço, que ele coloca para dormir o braço. Então, quem ensinou foi o Chosen. Então, eu considero que o vencedor em técnicas em combate é o próprio Chosen. Primeiro, o Chosen já está no Karatê há muito mais tempo que o Daniel LaRusso. O Daniel LaRusso começou quando adolescente, o Chosen já está desde criança. Uma prova dessa é a 5ª temporada, que temos um flashback do Chosen treinando. Então ele já tem muitos anos aí de Karatê e, querendo ou não, ele criou algumas técnicas, ele usa algumas técnicas que o próprio Miyagi-Do deixou. Então ele vence nessa categoria de técnicas em combate, se querendo ou não, se você analisar ali. A maioria das técnicas dele são iguais, né? Já que os dois foram treinados pela filosofia do Miyagi-Do. Então o Chosen com certeza sabe fazer o golpe da garça, ele sabe outras técnicas. E ele ensinou aquela técnica de parar o braço, as pernas pro Daniel. Ele sabe outras técnicas também, lembrando disso. Porque ele virou o sensei lá do Miyagi-Do lá em Okinawa. Então ele tem segredos, né? Ele tem os pergaminhos deixados pelos ancestrais Miyagi-Do. Então, tipo, ele sabe algumas técnicas aí secretas. Lembrando que também tem uma técnica secreta que o Daniel LaRusso tem e que ele não utilizou até agora, tá? Então, lembrando disso. Então, analisando de novo a classificação aqui. Tá 2-2, tá empatado. E o último, que é aprender com os erros, vai decidir o vitorioso. Vamos conversar aqui com essa questão. Aprender com os erros, tá? É interessante isso, né? Porque aprender com os erros, de vez em quando você pode aprender e ignorar, sabe? Tipo, tem muito disso. Daniel LaRusso era muito disso. O Chosen aprendeu, querendo ou não, mas ao mesmo tempo, será que ele... Quando ele aprendeu, tem toda essa questão de aprender com os erros, melhorou, como que é? Então, tipo, depende muito da situação. Os dois aprenderam com os erros, com toda certeza. O Daniel LaRusso, ele fez muita merda, o Chosen fez muita merda. Então, é meio difícil decidir essa classificação, não vou mentir para vocês. Decidir essa classificação é difícil na situação. Vamos analisar aqui algumas coisas, né? Primeiro temos o Daniel ele aprendeu alguns erros muito mais ali velho, né? Porque mais novo ele considerava que ele não errava, né? Depois que ele ficou mais velho na série, ele já olhou pro passado dele e falou: nossa, quanta merda eu fiz lá no passado. E o Chosen, ele já foi aprendendo com os erros, ele até foi consumido algumas vezes pelos próprios erros, igual o Johnny Lawrence. Então é interessante ver que os três personagens, que é o Johnny, o Daniel e o Chosen, eles aprenderam muito com os erros. A questão é evoluir, né? Todo mundo evolui, eles aprenderam e torcemos que eles não cometam novamente, né? Então essa classificação tá assim, vamos lá. Eu tô tentando analisar aqui quem venceria, né? Se o Daniel ou o Chosen, eu acho, vamos lá, acho que eu decidi aqui. Eu acho que quem vence
essa técnica e quem vencendo essa técnica, não, essa classificação aqui, que é aprender com os erros. Quem vence, lembrando novamente que está empatado, então quem vencer aqui venceu a luta e vai decidir quem é o campeão. Eu acho que quem vence a luta e essa classificação que é aprender com os erros e vence a luta, derrota o seu oponente ali, eu acho que quem vence é o... No próximo vídeo do canal Elemento Nerd será Daniel Larusso derrotado, Chosen vencedor.